Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E o que aconteceu? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus, ele não encontrou ninguém, não havia, ninguém poderia garantir essa aliança perfeita. E o que o Senhor precisou fazer? Ele assumiu a forma de homem. Ele se transformou, ele foi o cordeiro oferecido para garantir essa aliança. Por isso que essa aliança é inquebrável, é eterna. Deus se revelando a Abraão e fazendo uma promessa a Abraão de abençoar profundamente. Ele diz assim: Senhor, mas de que me vale eu ser abençoado? Isso vai morrer em mim. Eu não tenho descendentes, eu só tenho alguém que vai herdar. Tudo aquilo que o Senhor fizer, tudo aquilo que o Senhor der, né, vai parar. Eu não tenho um descendente biológico, legítimo. Eu tenho um servo chamado Eliezer, e ele é como um filho para mim, e ele vai herdar. Ele vai herdar tudo que eu conquistar. Eu já sou velhinho, o que eu vou fazer? Então você vê, irmãos, a questão de um homem sem sonhos, um homem ferido pela vida, um homem que agora ele tem uma experiência fortíssima com Deus Todo-Poderoso, e ele olha para Deus, Deus se revela a ele, Deus fazendo uma promessa para ele, e ele começa a duvidar, porque ele olha para a realidade natural, ele olha para a realidade da vida, e a realidade da vida, claro que tem que ser encarada. Mas tem que ser encarada, irmãos, os problemas que nós temos, as limitações, as fragilidades, as dificuldades que nós temos, a gente não pode negar. A gente não vai viver no mundo da fantasia, mas a gente tem que saber, ter a ciência de que há problemas para se resolver, de que há limitações, que nós temos dores, temos feridas, nós somos seres humanos e a gente não pode fugir dos problemas, mas isso não é para nos calar, nem nos afugentar e nem roubar os nossos sonhos, porque Deus está falando conosco. Encare a realidade, mas não olhe somente para ela. Olhe para o sobrenatural. Olhe para aquilo que eu estou apresentando a você. Estou colocando diante de você, irmãos. Essa é a vida cristã. A vida cristã é uma vida que não nos tira da realidade desse mundo. Jesus falou bem assim, olha, quando Jesus estava orando por nós, em João capítulo 17, a oração sacerdotal, o Senhor, ele ora ao Pai, ele diz: Senhor, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque nós não poderíamos ser tirados do mundo. Porque nós estamos aqui, fomos chamados para pregar para o mundo perdido. Então o Senhor, ele cuida das duas coisas, a missão que ele colocou diante de nós, mas a capacitação, a proteção que somente ele pode dar. E agora Abraão, ele tem essa promessa de Deus e ele olha para si, ele não olha para Deus, ele olha para as suas limitações, começa a fazer contas, começa a raciocinar. A gente é mestre para fazer essas coisas, né? Mas Deus não está nem aí para as suas contas, para o seu raciocínio. Deus tem compromisso com a sua santa palavra, amém? A santa palavra. E ele te desafia para crer, para que você veja aquilo que não existe ainda. Isso é fé. Que você possa olhar, voltar com seus olhos para o Senhor e crer em cada palavra que sai da boca de Deus, porque é disso que nós vamos viver, irmãos. E então, o Senhor faz o seguinte: Abraão, sai dessa tenda, vem aqui para fora, olha para o céu, olha as estrelas, se é que você pode contar, conta aí, começa. Então o Senhor diz: Abraão, você não entendeu. Está vendo essa quantidade de estrelas? Assim será a sua descendência. Deus está forçando Abraão a tirar os olhos do natural e começar a sonhar, a olhar para o sobrenatural. E Abraão então olha e ele fica embasbacado com aquela conversa. Que conversa é essa que Deus está tendo comigo? Como eu, velho? Minha esposa velha, como que pode ser isso? E Deus está falando: vai ser, você vai ter um descendente. E a sua descendência vai vir de você mesmo. Não vai ser nenhum servo, não vai ser ninguém adotivo. Não, vai vir de você, a sua semente. Então Deus, ele libera uma palavra de poder sobre a vida de Abraão. E então o Senhor chama Abraão para uma aliança. E ele pega os animais, ele parte os animais no meio, e então uma parte do animal do lado, outra parte do outro. E aí, como que era feita essa aliança? Essa aliança, o animal era partido e aqueles que estavam fazendo a aliança, eles tinham que passar no meio. Isso representava uma aliança de sangue. Guarde isso. O nome dessa aliança, irmão, no original no hebraico se chama Berit. Diga, Berit.
Berit é uma aliança que é feita com Deus, é uma aliança que traz alguns segredos, que traz coisas sobrenaturais para a vida daqueles que fazem esse tipo de aliança, né, com o Senhor, a aliança que Deus fez conosco. Vou dar um exemplo. Quando dois exércitos, dois reis, tinham algum tipo de situação, por exemplo, há um terceiro reinado, um reinado mais forte, e aí inimigos em comum eles têm. Então eles faziam uma aliança. Muitas vezes a aliança de sangue, ela era feita da seguinte forma: cortava-se a mão, dava um corte na mão, e aí os dois davam as mãos, como se fosse uma junção do sangue com sangue. Ou seja, nós temos agora uma aliança de sangue, berit, uma aliança em que nós agora somos como um. Significa o quê? Nós agora vamos nos tratar como um. Nós somos um, fizemos um berit, fizemos uma aliança. Então agora a sua guerra passa a ser a minha guerra. O seu inimigo passa a ser o meu inimigo. Berit é muito mais do que você ter duas pessoas que têm um inimigo em comum, não. Já que ele é o nosso inimigo, então vamos nos juntar e guerrear. Berit é mais do que isso. Imagine que um só tenha um inimigo, mas agora ele tem uma aliança, Berit, com um rei. O inimigo era só desse aqui, mas agora, porque eles têm uma aliança, eles são um, aquele inimigo que era de um só, passa a ser inimigo dos dois. Você está entendendo? Diz glória a Deus. Então significa não somente que agora, tendo um berite com você, eu luto com você. É muito mais do que eu lutar com você. A partir de agora, eu luto por você. Você entende a diferença? Não é mais agora eu luto com você. Não, eu luto por você. Vou estar com você, mas eu luto por você. A sua vida vale para mim. Não somente o resultado da guerra, mas agora nós temos um alvo em comum. A nossa missão é vencer a guerra. Mas agora eu cuido de você. Nós somos um. Eu protejo você e você me protege. Então, Deus faz essa aliança com Abraão, uma aliança de sangue. Abraão, ele vê aquela situação acontecendo, o entardecer chega. Deus gosta do entardecer, né? É quando ele ia visitar Adão, né, no entardecer. Então, no pôr do sol, Abraão ele olha para aquilo depois de ter adormecido e agora ele embasbacado por aquela situação, ele vê um braseiro passando como uma tocha, né? Fogo passando no meio daquele sacrifício. Ou seja, a aliança estava feita, mas agora é interessante, porque quando, olha só, preste bastante atenção que eu vou ler mais uma vez, porque isso é uma das coisas mais importantes desse capítulo, irmãos. Diz assim, versículo 17: A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: Prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira do rio do Egito, enfim. É interessante que quando fazia-se essa aliança, se haviam duas pessoas que estavam se aliançando, as duas pessoas passavam no meio dos animais partidos. Você está entendendo? Você percebeu que somente o fogo e a tocha passou? Você vê que passou uma aliança. Quem passou foi Deus. O que Deus está dizendo? Essa aliança que está sendo feita não está firmada em você. Porque quando duas pessoas faziam, as duas tinham que trabalhar. Se uma enfraquecesse, dava ruim. Se uma falhasse, dava ruim. Mas agora Deus está dizendo, essa aliança que está sendo feita, ela está firmada em mim, Abraão. Está em mim. Então é por isso que você pode olhar para o céu, a sua descendência, porque ela está firmada em mim. Então, amados, isso é um presente para nós. Porque a palavra berit, ela vai sendo usada e vai sendo usada por diversas vezes. Ela é usada com a aliança de Noé. Então, quando a família de Noé e sua família são salvas,
A palavra berit, ela é usada, essa aliança é usada quando Deus promete, ele faz uma aliança com a humanidade dizendo: eu não vou mais destruir a terra da mesma forma, né? Não haverá um outro dilúvio. Então Deus, ele está sustentando a sua aliança, ele está sustentando a sua promessa. E aqui a gente pode dizer que agora a gente começa a esmiuçar, né, essa pregação. Salmos capítulo 25, Salmos 25, versículo 14. Um comentário, irmãos, também para que a gente possa estar muito atento. Nós vamos falar sobre aliança, sobre benefícios de aliança, e eu queria que você fizesse um exercício, que você não se esquecesse da maior das alianças que foram feitas, né, que foi feita, a aliança que o Senhor fez conosco. Então, a história do que nós vamos contar, ela diz respeito a você também e a mim. A todos aqueles que aceitaram esse projeto de aliança que Deus fez com a humanidade através de Jesus Cristo. Então, Salmos, capítulo 25, versículo 14, diz assim: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Mais uma vez, Berite. Então, preste atenção. Nós precisamos compreender a profundidade do compromisso que Deus assumiu conosco através de Cristo e despertando gratidão, segurança e fidelidade. Você encontra isso e muito mais numa aliança com o céu, numa aliança com o Senhor. Deus, ele continua fazendo o convite. A aliança já foi feita, mas agora o convite é para que o ser humano aceite essa aliança que ele já fez. A aliança já está estabelecida. E da mesma forma que ele fez com Abraão, e ele passou no meio do sacrifício, no meio do sangue, ele estava firmando a aliança nele, é a mesma coisa. Essa aliança que foi feita através de Jesus Cristo é uma aliança inquebrável, é uma aliança eterna. Glórias a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus? Ela não depende, irmãos, de você, ela está firmada em Deus. Você só precisa aceitar as condições dessa aliança, mas não depende mais de você essa aliança ser eterna ou não. Ela não acaba, porque ela está firmada em Deus. Isso é uma das maiores, a maior maravilha que a gente poderia, o maior presente que a gente poderia receber do Senhor, uma aliança que é firmada nele. Por quê? Porque Deus sabia que se ele faz uma aliança, e como era feito antigamente, em que cada um tinha que fazer a sua parte, cada um tinha que se esforçar, a gente não conseguiria, a gente é falho, então não daria certo, seria quebrada essa aliança. Então Deus, ele assume a forma de homem, ele assume a forma do sacrifício, ele providencia a aliança de sangue. E eu já quero dizer algo, irmãos. Você lembra que como era feita a aliança, um tipo de aliança com Abraão, foi o sangue, mas foram os animais partidos ali. Deus dizendo, um dia haverá sacrifício para uma aliança eterna ser feita. Mas quando reis faziam isso, exércitos faziam isso, os líderes, os reis, né, os generais, os homens de frente de guerra, os líderes, eles faziam o corte na mão e faziam aquela aliança, tocando na mão um do outro, né? Ou seja, nós temos uma aliança de sangue, e aqui todas as vezes que ele olhava para aquela cicatriz, ele se lembrava: eu tenho aliança com outro rei, com outro exército, aquela aliança, a guerra dele é a minha guerra. Eu não luto somente com ele, se houver problema com ele, eu não luto somente com ele, eu luto por ele. A palavra do Senhor também nos garante que existe alguém que tem cicatriz na mão. Há cicatrizes nas mãos do Senhor. Cicatrizes. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: olha, Tomé, você está duvidando? Toca aqui no meu lado, olha aqui minhas mãos. As marcas da crucificação. A palavra do Senhor diz em Zacarias que um dia perguntarão para o Senhor: que marcas são essas que estão nas suas mãos? E ele vai responder: são marcas com que eu fui, são feridas, que feridas são essas nas suas mãos? São feridas com que eu fui ferido na casa de amigos meus. Então isso é uma profecia falando sobre o Cordeiro de Deus, sobre as marcas que seriam colocadas nas mãos de Jesus. Então quando Jesus ele olha para suas mãos, ele sabe, ele vê a aliança.
Ele olha para você cada vez que você ora, cada vez que você clama, cada vez que você talvez pensa até em desistir, porque você é humano, você é frágil, você é pequenino. Mas o Senhor, Ele vê, tem uma aliança. Há uma aliança. Eu não luto somente por Ele, não luto com Ele, eu luto por Ele. Então, amados, preste atenção, o que é uma aliança? No mundo moderno, nós estamos acostumados com contratos. Contratos podem ser quebrados. As pessoas fazem, desfazem, não é? Contrato, ele também representa uma desconfiança. Não, vamos escrever cada detalhe aqui, porque se você não andar na linha, vou usar isso aqui contra você. Então, o contrato, ele traz isso, é baseado em desconfiança, e os contratos podem ser anulados se alguma parte falhar, não é verdade? Houve uma quebra de contrato. Houve uma quebra de contrato. As duas partes estão ali, uma falhou, contrato quebrado, encerrado. A Bíblia, porém, não fala de contratos, fala de aliança, que no hebraico é berit. A diferença, qual é a diferença? Uma aliança não protege coisas. Uma aliança une vidas. Então, berit é a união de vidas. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele se tornou um conosco. Onde a gente vê isso? A gente vê isso na Bíblia, irmãos. A palavra do Senhor diz que a nossa vida é oferecida como um sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável ao Senhor. A nossa vida pertence a Ele, mas Ele também colocou a sua vida dentro de nós através do Espírito Santo. Ele nos fez um. Você já meditou nisso? Que Deus fez um berite com você? Você é um com Ele. A proposta dessa aliança que Deus fez conosco é tornarmos um. Então, quando nós estamos chateados, enfraquecidos, confusos, então Ele vem, porque nós somos um. Ele vem da parte dele, através da pessoa do Espírito Santo. Ele vai trabalhando naquilo que é sinônimo de fraqueza. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente mostra para ele a dor do nosso coração, a tristeza, e ele vem com óleo de alegria. A gente mostra para ele os nossos medos, e ele diz bem assim: não temas. Qual o motivo? Eu sou contigo. Eu tenho berite com você. Eu tenho uma aliança com você. Esse é o motivo de você não ter medo. Quando você está frustrado, ele vem com consolo, o Espírito Consolador sobre você, porque tem uma aliança com você. Até nos dias que você está sufocado e você não quer saber, não vou nem no culto, eu não quero saber, não quero ouvir louvor, não quero nada. As marcas estão nas mãos dele. E ele, meu filho não está bem. E aí ele envia socorro de alguma forma. Tem gente que vê anjo, recebe visitação de anjo. É verdade. Tem gente que recebe, né? Deus fala, levanta e vai na casa de fulano. Tem gente que recebe mensagem no WhatsApp. Tem gente que vê até demônio para despertar. Deus, ele usa o que for preciso usar para que você desperte, para que você não ande como derrotado, para que você não fique como Abraão, olhando para coisas naturais dessa vida, em que Deus está dizendo: grande será a tua descendência, como as estrelas do céu, eu vou abençoar a sua descendência, e você está olhando: Senhor, mas eu não tenho filho, eu sou velho, eu não tenho mais força, eu não tenho condições. Então, e Deus sabia que aquilo era verdade. Falou: mas nós vamos dar um jeito nisso. Tudo que você falou aí é verdade, mas começa a sonhar. Olha para o céu, começa a sonhar, a sua descendência vai vir. Um milagre vai acontecer. E aí Deus, como é que ele sela isso? Fazendo o berite. Ou seja, ele faz a aliança com Abraão. E tudo aquilo que ele disse que aconteceria, aconteceu. Realmente, aquele que era velho, que tira uma mulher velhinha, ela também, que já não tinha condição de engravidar. Ou seja, o sobrenatural invade o natural. E o nome disso é milagre. Ei, você tem aliança com o Deus de milagre. Aquela enfermidade não é nada. Você precisa estar usando
tudo aquilo que ele colocou à sua disposição. A enfermidade, o problema familiar, o vício, ei, você tem berite com Deus. A sua guerra agora é a guerra dele. E mais, ele luta por você. Ele luta por você. Levanta a tua mão ao céu e agradece a Deus. Fala, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor luta por mim. O Senhor só não luta comigo, não. O Senhor luta por mim. Isso é amor, irmão. Ele faz essa aliança porque ele ama. Ele ama. Ele amou o mundo inteiro, que deu o seu único filho, o sacrifício. Assim como ele partiu, Abraão partiu os animais, e ele passou selando o sacrifício de sangue. Ele já fez o sacrifício de sangue. Assim como os reis tinham marcas, cicatrizes nas mãos, o filho dele carrega essa cicatriz como uma prova eterna de que você não é um zero à esquerda, você não é órfão, você tem um pai, você tem um Deus Todo-Poderoso que luta ao seu lado e luta por você. Então, amados, olha que coisa linda. É uma aliança. Ela não protege coisas, ela une vida. É um compromisso baseado em um amor leal, geralmente selado com sangue. A nossa aliança que nós temos com Deus, ela foi selada com sangue, o sangue do seu filho. Qual é a grande maravilha disso, irmãos? O Criador do universo não precisava de nós, mas ele escolheu descer e se amarrar a nós, ser um conosco. Ele podia, irmãos, continuar no seu trono eterno de glória, recebendo glória, louvor, adoração. Deus já tinha isso. É por isso que Deus não procura adoração, ele já tem, ele procura verdadeiros adoradores aqui entre nós. Mas o Senhor já tinha isso tudo, mas mesmo sendo todo-poderoso, ele falou: eles estão perdidos. Eles precisam de força, eles precisam de cura, eles precisam de coragem, eles precisam de direção. Eu vou descer e vou fazer uma aliança, um berite com eles. Lembra que quando havia o berite, essa aliança profunda, a guerra agora era a mesma, o inimigo era incomum, agora havia uma união, uma unidade. Não luto mais somente com você, luto por você. Então Deus vem e faz isso tudo. E qual é a importância dessa aliança, desse compromisso que foi selado com sangue, amados? Nós vimos ali com relação a Abraão, né? Os animais tiveram que ser sacrificados. Houve sacrifício ali na história de Abraão. Deus leva, Deus leva a aliança a sério. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele mandou partir animais ao meio e passou pelo meio destes. Nós vimos ali no texto, que nós lemos 2 vezes. O significado cultural disso era que o mesmo aconteça comigo se eu quebrar essa promessa. Então, quando os homens faziam isso e passavam pelo meio de animais sacrificados, estava dizendo: olha, a aliança que eu estou fazendo com você é tão profunda, que se eu quebrar a minha aliança, pode fazer a mesma coisa comigo, pode me partir ao meio. Ou seja, então ambos eles passavam com esse risco. E por que que Deus ele usou dentro da mesma cultura? Porque ele estava ensinando a Abraão. Abraão estava conhecendo, um processo de conhecimento de Deus. E Abraão entendeu a seriedade daquilo que estava sendo feito. É por isso, irmãos, que Deus não deixou Abraão passar. Você entende por quê? Porque Abraão é falho. Primeiro tropeço, ele teria que acontecer a mesma coisa que aconteceu com os animais. Você entendeu isso? Por isso que Deus passa sozinho. Abraão, estou protegendo você porque você é falho. E ele falhou. Ele falhou. Abraão mentiu. Abraão, né, ele cometeu falhas. É ser humano. Mas Deus está dizendo: essa aliança, eu passo aqui, eu estou garantindo essa aliança. A garantia, Abraão, sou eu. Então, amados, então Deus, ele passa, trazendo toda a garantia de cumprimento para ele, toda a responsabilidade do cumprimento dessa aliança. A nova aliança em Cristo, na cruz, a aliança foi selada de uma vez por todas. Amados, hoje nós participamos da ceia do Senhor, né? E olha só o que a palavra do Senhor diz. Nós vimos Paulo fazendo uma referência à noite em que Jesus foi traído, né? Sobre a questão, quando ele instituiu a ceia. Mas Lucas, capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20 diz assim: semelhantemente,
tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então veja bem, o Senhor está dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Aliança, irmãos, assim como a aliança berite, havia sangue, sacrifício. Jesus está dizendo: uma nova aliança eu estou trazendo, eu vou fazer com vocês. E essa aliança é no meu sangue, aleluia, que é derramado por vós. A importância para nós saber que temos uma aliança com Deus nos tira do terreno da dúvida. Nossa salvação e comunhão não dependem do nosso mérito vacilante, mas do sangue perfeito do Cordeiro, porque nós somos assim. Tem situações, irmãos, que a gente não vamos fazer, vamos acontecer, e começa a sonhar, olha para as estrelas do céu e fala: não, a minha descendência vai ser assim, vai acontecer, vamos crescer, vamos fazer, vamos, sabe? A gente sonha, cada um tem seus sonhos. Mas aí os problemas vão acontecendo, as dificuldades vão acontecendo, muitas vezes não encontra apoio, não encontra alguém que vá guerrear com você. Então, o desânimo pode vir, a dúvida pode vir, a incerteza pode vir, a tristeza pode vir. Então nós precisamos entender que quando essas coisas acontecerem, lembre-se que a nossa aliança é com o Senhor. Então, se você está desanimado, triste, confuso, você vai encontrar direção, força, alegria na presença do teu Deus. A aliança que Ele fez com você é eterna. Você tem acesso a Ele. Ele é o Deus presente, querido. Ele garantiu a aliança. Da mesma forma que Deus disse a Abraão: fica de lado, não passa aqui não, senão vai depender de você para isso aqui dar certo. E você é homem. E se você falhar, e quando você errar, eu vou ter que partir você ao meio, Abraão. Porque é isso que significa passar pelo meio. Então é Deus fazendo essa aliança. Deus garantindo, e Jesus fez a mesma coisa. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E o que aconteceu? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus, ele não encontrou ninguém, não havia, ninguém poderia garantir essa aliança perfeita. E o que o Senhor precisou fazer? Ele assumiu a forma de homem. Ele se transformou, ele foi o cordeiro oferecido para garantir essa aliança. Por isso que essa aliança é inquebrável, é eterna. Ela está firmada em Cristo Jesus. Você pode aplaudir Jesus, amado? Está firmada nele, trouxe dor. Glória a Deus, glória a Deus. Interessante que quando alguém quebrava a aliança, essa pessoa tinha que morrer. Jesus já vem e resolve tudo, ele morre para a aliança ser concretizada. Então essa aliança é especial, irmãos. Essa aliança é eterna, é uma eterna aliança, é uma nova aliança. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Amados, mais uma coisa. A gente precisa entender que na nossa humanidade, ainda que a gente vacile, a nossa aliança está firmada no Deus que é inabalável. É inabalável. Se há alguém aqui que está enfrentando dúvidas, problemas familiares, problema financeiro, problema de enfermidade, isso aí é o natural. Isso aí é Abraão olhando para si e falando: eu estou velho, a minha esposa está velha, não tem como, acabou, não vou ser pai, natural. Então, tudo isso que nos afronta nessa terra, como Jesus disse: olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Os problemas dessa terra podem acontecer, enfermidades podem bater à porta da nossa casa, problemas de relacionamento, em casa, no trabalho, na igreja. A vida humana é assim. Mas o Senhor está trazendo o seu coração para Ele de uma forma poderosa, te lembrando que não importa o que aconteça, o temor, o medo, a preocupação, a aliança está firmada nele. Ele fez o berite com você. Está firmada nele. Então, agora que a sua guerra é a guerra dele, nos dias de dores, de medo, de choro, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para que você seja fortalecido, você seja renovado. Assim como o Senhor falou com Moisés, né? Moisés falou com o Senhor: Senhor, mas quem eu vou dizer que me enviou? Quando eu estiver lá diante de Faraó. E o Senhor disse: eu sou o que sou, Moisés. Você dirá que o grande eu sou
te enviou. O grande eu sou. O significado disso é provisão absoluta. Eu serei tudo aquilo que você precisar que eu seja. Nos dias de medo, eu seria coragem. Nos dias que você pisar na bola, eu vou ser a correção também, a disciplina para o seu coração. Então, o Senhor, Ele está cuidando de nós o tempo todo, nos dias bons, nos dias ruins, porque Ele tem um compromisso com Ele mesmo. Ainda que nós venhamos vacilar, titubear, fraquejar, mas o Senhor, Ele é imutável, Ele é todo-poderoso. Então, Ele sabe como tratar, Ele sabe como nos alcançar, Ele sabe como nos corrigir, Ele sabe como nos disciplinar, porque Ele tem uma aliança eterna. E Ele quer você na eternidade com Ele. Então, amados, uma outra coisa, a maravilha de estar aliançado com o Senhor. De uma forma resumida, irmãos, vamos lembrar da história de Mefibosete. Mefibosete, amados, filho de Jonatas, que era filho de Saul. Saul quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Saul se tornou soberbo. E aí Deus levanta Davi. Davi é levantado. E aí começa-se uma perseguição terrível. Porque antes de Davi subir até o trono, né, ser declarado rei, ele recebeu a unção. Já estava no coração de Deus, já havia um projeto, mas não foi ungido hoje e amanhã ele assumiu o trono. Foram anos que ele teve que sofrer perseguição, que ele fugiu, que ele teve dificuldades, que ele sentiu medo, mas ele tinha uma unção, ele tinha um tratado de Deus com ele. E aí o que acontece, irmãos? Jonas abençoou, protegeu Davi, só que Jonas morreu. E agora, como Davi, ele já estava no trono, ele ficou preocupado, ele se lembrou de todos os benefícios da aliança que ele teve com Jonas, e aquilo poupou a vida dele, porque Jonas se levantou contra o seu próprio pai. Ou seja, pela aliança que ele tinha com Davi, ele avisou Davi, ele alertou Davi, ele protegeu Davi, e agora Davi, ele falou, não tem alguém da casa de Saul, alguém, um descendente da casa de Jonas ali, de Jonas, que poderia, que eu não conheço. E aí falaram de Mefibosete, que quando ele era criança, ele acabou recebendo uma queda, e aí quebrou os pés e ficou, né, sem condições, ficou coxo, sem condição de se movimentar, e ele passava dificuldades, ele estava em Lodebar, vivia como um mendigo. Então Davi faz o seguinte, dá a seguinte ordem, chame ele até a mim. Imagina Mefibosete, descendente de Saul, né, que era um perseguidor de Davi, imaginando o que ele ia encontrar. Meu Deus, meu fim chegou. O rei mandou me chamar, me achou. Porque quando um rei assumia o trono de outro rei, ele mandava exterminar a descendência, porque qualquer um poderia reivindicar o trono. Você entende isso? Só que Davi, ele chama Mefibosete. O que Mefibosete recebe? Ele recebe um benefício maravilhoso. Ele falou, Mefibosete, seus problemas acabaram. Agora, todos os dias, você vai comer na minha mesa. Eu vou cuidar de você. Você vai comer, juntamente com você, vai comer na minha mesa. Então, essa história de Mefibosete é a nossa história. Nós que não tínhamos nada para oferecer, nós que éramos inimigos do rei. Porque por causa do pecado, irmãos, a palavra diz isso sobre nós. Que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Não quando éramos amigos, quebrantados, servos ou filhos, quando nós éramos inimigos pela prática do pecado. É por isso que a importância de nós entrarmos debaixo dessa aliança e não sairmos nunca mais. Entender que essa aliança não vai ser quebrada, mas ela pode ser rejeitada. Se você um dia falar assim, eu não quero mais, ou se eu falar, não quero mais, não quero, eu vou estar por minha conta e risco. Mas se eu estou em Cristo, eu estou seguro, amém? Porque Ele, a aliança está firmada nele, no sangue dele. Então, mesmo quando eu tropeço, quando eu falho, eu não sou mais partido ao meio. A aliança que Ele fez me dá o direito de me arrepender e de confessar o meu erro. E o que Ele faz? Ele é fiel, Ele é justo, perdoa os meus pecados e, além de me perdoar, Ele me purifica. Para quê? Para trazer de volta para a intimidade, aliança, porque Berite é ser um. Amém? O Deus Santo, para que você seja um com Ele, tem que se santificar, tem que estar lavado. E a única coisa, irmãos, o único elemento que pode fazer isso é o sangue, mas é o sangue de Jesus Cristo. É você aceitar esse sacrifício.
qualquer ser humano nessa terra que não está debaixo do sangue de Jesus, que não colocou a sua vida nas mãos do Senhor, ei, você está por sua conta e risco, isso é muito perigoso. Então Deus ele está chamando para uma aliança. Aceite a aliança que ele fez. Aceite a aliança que ele fez, né, foi através de uma pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Essa é a aliança eterna. Essa é a aliança eterna que nos livra da destruição, amados. Então, olha só, o terceiro tópico, quais são os benefícios da aliança? Estar aliançado com Deus nos dá acesso a privilégios exclusivos do reino. Nós temos agora acesso à intimidade e revelação. O Salmo 25, versículo 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele fará conhecer a sua aliança. A intimidade é para quem tem aliança, é isso que está dizendo. Ou seja, a intimidade, meu, a intimidade com Deus é para quem tem aliança. Deus ele não conta seus segredos para curiosos. Tem curioso aí? Deus não vai contar segredo para você, não. Vai morrer de curiosidade. Deus não conta segredo para curiosos. Ele revela seu coração a quem tem aliança, para os seus íntimos. Para os seus íntimos. Quando você faz uma aliança com Deus, você deixa de ser criatura. É por isso que Marcos, capítulo 16 fala bem assim, ó, ide pregar o evangelho, ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Por que criatura? Vou pregar para quem? Não é para ser humano? Não é. Ou seja, mas a Bíblia diz, ide pregai aos filhos, não, ide pregai a toda criatura. E aí quando nós vemos João, capítulo 1, diz bem assim que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, uma criatura, ela se transforma em filho através de Jesus Cristo. Todos aqueles que o receberam. Quem recebe Jesus está aliançado com o céu, aliançado com Deus. Você se torna filho. Então, essa é a verdade do Evangelho. Um outro benefício, irmãos, e sobre a intimidade e a revelação, não está aqui no tópico, mas o Senhor faz lembrar algo, algo muito precioso com relação à intimidade e à revelação, é a revelação com Deus. Quando perguntaram para Jesus como a gente deveria orar, Jesus respondeu. Ele respondeu dizendo, olha, ele não falou assim, vocês vão dizer assim, vocês vão orar assim, Deus Todo-Poderoso, ou Deus de aliança. Não. Ele diz assim, ó, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Por quê? Porque Jesus ele trouxe uma filiação. Aqueles que eram inimigos, agora através de Jesus Cristo, eles passam a ser filhos. Nós somos adotados, nós somos da família de Deus. E eu quero te dizer, isso é uma das maiores maravilhas de ter uma aliança com Deus. Porque nós sabemos que nesse mundo existem pessoas que não tiveram famílias, ou que um dia tiveram e hoje não têm. Mas ninguém precisa se sentir órfão. O sentimento de orfandade, ele traz dor, ele traz tristeza. Nenhum cristão, irmãos, ninguém que tem aliança com Deus, né, precisa se sentir órfão. O conhecimento da verdade vai libertar você de todo o espírito de orfandade, de todo o sentimento de orfandade, na verdade. Lembre-se que você tem alguém que é pai. E quando Jesus ele mostra a Deus, ele apresenta a Deus como pai, ele está dizendo, olha, eu não quero simplesmente dar ordens e ver você executar. O pai tem prazer em ver a gente crescer, em a gente desenvolver, a gente amadurecer, a gente conquistar. Então, quando Deus olha para nós como seus filhos, ele tem prazer em ver você. Você vai enfrentar desafios, ele está lutando ao seu lado, ele está lutando por você, mas você precisa lutar também. São os dois que vão para a batalha. Ele habita em você, ele te dá todo o arsenal do céu para você batalhar. Mas lembre-se, ele quer ver você crescer. Ele quer você na intimidade, não somente alguém que executa uma tarefa, ó Senhor, ou rei, eu fiz aqui, eu ataquei, eu consegui vencer, eu conquistei, não. Sabe quando o relacionamento que Deus tem com a gente vai para uma batalha e a gente traz os despojos do inimigo, né? A gente vence, a gente conquista almas, a gente expulsa demônios, a gente faz esse monte de coisa no poder do nome do Senhor.
Mas quando a gente volta dando o relatório, é como Jesus, ele nos ensina. Lembra dos 70 que voltaram? Falando, Senhor, até os demônios se submetem pelo teu nome. E a Bíblia diz que Jesus se alegrou no seu espírito. Ele diz, olha, vocês glorifiquem mesmo, se alegrem, não somente porque, não porque os demônios se submetem, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Vocês têm aliança com Deus. Vocês têm uma aliança eterna. Vocês têm um Pai que ama vocês. Deus não se preocupa somente com o seu resultado. Deus se preocupa com você. Com você. Por isso que é muito perigoso sair fazendo coisas, dando resultados. Pessoas não são números. Porque muitas pessoas podem dar resultados, fazer muitas coisas em nome do Senhor e não conhecerem ao Senhor. Não perceberem que abriram mão da aliança através de suas condutas, através de não buscar o conhecimento, estão sendo derrotados. Jesus mesmo, ele disse que haverá um dia que pessoas chegarão e falarão para ele, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E o Senhor vai dizer, olha, eu não vos conheço. Irmãos, eu não imagino uma frase mais dolorida para alguém ouvir. De chegar até Jesus dizendo, Senhor, mas eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei enfermos em teu nome. E o Senhor diz, eu nunca vos conheci. Isso é muito triste, porque a pessoa conheceu o sistema religioso. A pessoa, ela conheceu as coisas que fazia para Deus, mas ela não teve intimidade, ela não desfrutou de uma aliança que Deus fez e colocou à disposição dela. Perceba a seriedade que é isso. Uma aliança é como alguém que está sequestrado, ele foi sequestrado, botaram um capuz na cabeça dele, jogaram ele dentro de uma van e levaram ele para o cativeiro. Aí coloca dentro do cativeiro e deixa a chave aberta. Os pés e as mãos dele estão sem algema, sem correntes, está tudo aberto. A porta da casa está escancarada e os sequestradores nem estão mais lá. E a pessoa continua ali. Eu fui sequestrado, está tudo aberto. Ela continua presa por si mesma. Então, amados, o Senhor já quebrou o nosso cativeiro, amém? O Senhor quebrou o cativeiro, nós temos uma aliança com Ele. Ele luta por nós, Ele luta por você. Então não tema, você está com medo de quê? Entrega suas dores para Ele, suas dificuldades, seus temores. Entrega a Ele, está cuidando de você. E a história vai terminar bem. Para quem tem aliança, o final é feliz. Uma outra coisa, irmãos, uma defesa mútua. Antigamente, quando acontecia essa aliança, um lutava com o outro e um lutava pelo outro, né? Lutavam lado a lado. Já adiantei essa parte, então, só para resumir isso para você. Mas eu quero te falar também da riqueza dessa aliança, porque a aliança que nós temos com o Senhor nos trouxe provisão espiritual, provisão sobrenatural. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Olha que coisa linda, amados, que coisa linda. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que coisa linda, amados. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Segundo, nós temos aliança, um rei com outro rei. Quando um rei, ele é fraco, o país pequeno, pouco recurso, ele fazia uma aliança com um rei, um reinado mais forte, ele agora tinha os benefícios. O exército daquele agora defendia ele, os recursos naturais defendiam ele. Se não tinha comida, agora não vai faltar comida. A Bíblia está dizendo que nós temos uma aliança com Deus. O maior beneficiado dessa aliança é quem, irmãos? É Deus ou é você? Quem é? Deus ou nós? Nós. Então agora, se nós temos uma aliança com Deus, e se o exército mais fraco ele é maior beneficiado quando ele se aliançava com um reino mais forte, então agora foi colocado à disposição nossa toda a grandiosidade que esse reino traz, que o reino desse rei traz. E eu quero te dizer, irmãos,
Esse texto que fala, o meu Deus, segundo as suas riquezas, nós servimos a um Deus rico, o Deus de provisão, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus supre sim. Tem cura para nós? Tem cura. Tem libertação? Tem libertação. Tem salvação? Tem salvação. Tem prosperidade? Tem prosperidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, nunca se esqueça disso. O melhor do reino é o rei. O melhor do reino é o rei. Você pode dizer isso? Levanta tua mão e diz: o melhor do reino é o rei. Essa é a convicção que todos nós temos que ter, irmão. Todos nós temos que ter. Porque existem pessoas, cristãos, que estão espalhados no mundo, no Brasil também, no mundo todo. Essas pessoas não ficarão ricas. Essas pessoas não andarão no carro zero. Essas pessoas não morarão em mansões. Mas elas já são ricas. Porque o melhor do reino é o rei. Jesus é a pérola de grande valor. De grande valor. Então, isso nos satisfaz, irmãos. A presença do Senhor nos satisfaz. O que você não tem, o seu parceiro de aliança tem. A força que te falta, sobra nele, amém? A força que falta em você, sobra no Senhor, no seu parceiro de aliança. A paz que você perdeu, se você teve algum conflito, traz algum trauma no seu coração, você encontra tudo isso nele, e ele é o príncipe da paz. Nunca se esqueça disso. Na aliança, há uma troca divina, entregamos nossos pecados e misérias e dores, e ele nos entrega a sua justiça e suas riquezas. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, e para a gente finalizar, a nossa parte na aliança. Qual é a nossa parte na aliança? A aliança está firmada nele. Mas qual é a nossa parte nessa aliança? Fidelidade e lealdade. Fidelidade e lealdade. Nunca se esqueça disso. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9 diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A aliança exige lealdade, Deus é 100% fiel, mas uma aliança é uma via de mão dupla em termos de relacionamento. Não podemos estar aliançados com a luz e flertar com as trevas. Então, nós precisamos lutar contra as nossas fraquezas, contra os nossos pecados, contra tudo aquilo que entristece ao Deus de aliança, a esse Deus maravilhoso. A aliança está firmada nele, mas há uma parte que ambos têm que fazer, de fidelidade. Lembra do rei fraco com o rei forte? O recurso, o exército, a comida, a alimentação, a proteção, está tudo ali. Mas se esse aqui, o fraco, ele rejeitasse essa aliança, ele se tornava vulnerável. Se ele, alguém está aqui lutando com ele, lutando por ele, mas se ele fosse um traidor, ele falou, sabe de uma coisa, aquele lá faz, mas aquele lá não presta não. Ele bota comida aí, ele protege, eu só estou ali para me proteger dos meus inimigos. Então falta fidelidade. Então, nós somos os maiores beneficiados dessa aliança com Deus, mas não podemos nos esquecer que nós temos com Ele um compromisso nessa aliança, desse relacionamento de fidelidade e lealdade para com o Senhor. A quebra de aliança é um adultério espiritual, irmãos. Olha, eu vou repetir. A quebra de aliança é um adultério espiritual. Quando o cristão, né, ele abandona o Senhor para amar o pecado, o mundo ou os ídolos, a Bíblia chama isso de adultério espiritual. O Senhor tem ciúmes da nossa fidelidade, né? Talvez você não entenda. Tem uma canção que diz: tem ciúmes de mim. É dessa fidelidade, é um amor, não é um ciúme carnal, louco, doentio. Sabe, é o de querer estar junto, é do lado bom, sabe, de me preocupar, de te amar, de querer a sua presença junto de mim. Então Deus, ele honra, ele faz a parte dele, ele já provou o amor dele, mas agora é a nossa vez de provar o nosso amor pelo Senhor. A nossa parte, preste atenção, a nossa parte
não foi morrer na cruz. Jesus já fez isso. A nossa parte não é derramar, a parte de derramar o sangue. Ele já fez isso. A nossa parte é crer, obedecer e permanecer nele. Em João 15, o Senhor diz, né, que todo aquele que permanece em mim, esse dá fruto, na verdade. Então o Senhor nos chama para permanecer. Jesus, ele chamou os discípulos, escolheu para estar com ele. Então a questão de permanecermos, ela é vital para que a gente continue desfrutando dessa aliança que é eterna. E por fim, irmão, eu quero ler o último versículo. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, 13. Aleluia, louvado seja o Senhor. É muito interessante esse texto, porque diz assim, olha, se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Volta um versículo aí. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Continua. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Então você vê como esse Deus é, porque às vezes as pessoas dizem assim: se ele for fiel comigo, eu sou fiel com ele. Se ele for infiel comigo, já era, eu sou infiel com ele. Com o nosso Deus não é assim. Se você é fiel com ele, ele é fiel com você. Se você é infiel com ele, ele continua sendo fiel com você. E é por isso que ele te perdoa. É por isso que 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. A fidelidade dele que nos dá a garantia. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, toda essa aliança, ela foi formatada, porque Deus sabia que a gente ia pisar na bola. Assim como ele protegeu Abraão de não passar ali no meio do sacrifício, porque significava que se alguém quebrasse, ele deveria ser partido ao meio, ele deveria ser sacrificado. Protegeu Abraão, o Senhor nos protegeu, ele veio e fez tudo primeiro. Então, nós quebramos a aliança com Deus. Nós, pecadores. Interessante que somente se alguém quebrasse, deveria morrer. É por isso que o sacrifício de Jesus é tão maravilhoso. Que Jesus, sendo sincero, honesto, fiel, ele morreu sem quebrar nenhuma aliança. Pelo contrário, ele morreu porque nós quebramos o nosso lugar, uma substituição. Ele morreu para que nós fôssemos um com ele. Ele morreu para que a aliança fosse feita e estivesse firmada nele. Se alguém fizesse aliança e pecasse, morria. O Senhor morreu para que a aliança fosse feita e ela fosse eterna. Amém?